Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abril. E estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor, a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. E aí, nada melhor do que começarmos orando, suplicando graça a Deus para esse momento aqui em que dividiremos, compartilhando da sua palavra, do culto ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Senhor, que o teu nome seja exaltado sempre nas nossas vidas, a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, que o teu nome seja glorificado através de uma vida que tenha plena ciência de quem tu és e que pela fé, meu Deus, possa andar, caminhar nesses dias, obedecendo a tua palavra, meu Deus, testemunhando de que o Senhor tem sido um Deus generoso para conosco e é de fato o nosso Salvador em Cristo Jesus. Nos abençoe, Senhor, nesses instantes, em nome de Jesus. Amém. Em forma de culto, gostaria de convidar a todos para lerem comigo alguns versos do Salmo de número 10, mais um Salmo de Davi, que temos também feito aqui em sequência à semelhança dos nossos estudos em Atos dos Apóstolos. Nesse Salmo aqui de número 10, Davi parece estar vivendo a nossa experiência nos dias de hoje, quando ele precisa aqui enfrentar todo tipo de falsa justiça, enfrentando também a violência, a soberba dos homens maus, quando parece que Deus não está nem aí, como quando ele diz aqui no verso 11, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Nesse contexto aqui, irmãos, o que Davi faz? Ele ora. Ele suplica a Deus pelo seu bom socorro, aguardando aquele que é eterno, segundo o verso 16, e que a seu tempo, conforme o verso 18, fará justiça ao órfão e ao oprimido, simbolizando aqui esses dois grupos a todos quanto tem sido de alguma forma menosprezado nesta vida, seja por sua cor, raça, credo, ou seja lá o que for. Em Deus nós esperamos, aqui está a nossa esperança no Senhor, como na constatação de Davi, no verso 17, quando ele diz, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Que Deus seja louvado. Vamos fazer isso agora também, cantarmos um cântico ao Senhor, e aí em seguida a gente parte para a nossa reflexão. Tu és
Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à nossa reflexão, mas não sem antes orarmos uma vez mais, suplicando graça a Deus, a esse que é o momento mais importante deste nosso vídeo aqui, quando nos encontraremos com a palavra de Deus, a fim de fato encontrar nela a verdade do Evangelho, aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem em seu coração para falar com as nossas vidas hoje, nesse instante. Oremos. Senhor, bendito seja o teu santo nome, hoje e sempre. Pai, aqui estamos diante da tua palavra. Senhor, se o Senhor não for conosco, se o teu Santo Espírito não nos abrir o entendimento, trabalhar aqui o nosso coração, aquilo que a nossa mente tem procurado conhecer de ti, Senhor, será infrutífero esse momento, Pai. Mas contamos sim com a tua graça e com a boa ação do teu Santo Espírito para nos falar ao coração, para nos ensinar a tua palavra, para direcionar a nossa vida segundo os teus bons caminhos. Dá-nos isso uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos iniciar aqui lendo o nosso texto de hoje, que está lá em Atos, capítulo 5, versos de 12 a 16. Atos, capítulo 5, versos de 12 a 16, que passo a ler agora. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhe tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém, pela palavra de Deus. Bom, sem nossa última reflexão, no início do capítulo 5 de Atos, nós falamos aqui sobre a oferta de Ananias e Safira, rejeitadas por Deus por conta da falta de uma vida sincera diante do Senhor, visto aqui naquela dura frase de Pedro, conforme o verso 4, quando ele disse: não mentiste aos homens, mas a Deus. Prosseguiremos a falar sobre mais uma coisa que demonstrava o quanto Deus se fazia presente no meio da igreja primitiva. Trata-se então aqui de uma das coisas que mais ansiamos em nossa vida cristã, que é ver com os nossos próprios olhos a resposta de Deus às nossas orações. Irmãos, eu pergunto, qual crente não quer ter as suas orações respondidas? Quem não deseja contemplar aquilo que nós suplicamos, por vezes em meio a lágrimas, quando nos colocamos, às vezes, de joelhos diante de nosso Deus? Pois é o que nós veremos aqui nesses versos. A resposta à oração que a igreja primitiva fizera no capítulo anterior. Quando assim eles oraram nos versos 29 e 30, você deve se lembrar. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Portanto, o pedido de oração aqui foi para que o Senhor concedesse que a igreja pregasse o evangelho, enquanto esta pregação então fosse acompanhada de poderosos sinais. E é exatamente aqui no nosso texto que nós vemos esta oração da igreja sendo plenamente respondida por Deus. O que nós temos aqui? Se eles pediram graça para pregar o evangelho, veja então o que nós lemos aqui no verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor.
E é interessante que, conquanto não haja aqui um consenso entre teólogos e historiadores quanto à quantidade de convertidos aqui nesse período, alguns chegam até a falar numa maioria da população em Israel, em Jerusalém, o fato é, ou o certo é aqui, que já havia uma grande quantidade de crentes em Jesus. Você deve se lembrar que a igreja começou com um número de 120 pessoas, depois tivemos o primeiro sermão de Pedro, onde cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho, e depois em seu segundo sermão, o texto fala aqui de cerca de 5.000 homens. Então, quantos temos aqui? De fato, como o texto diz, trata-se de multidão de homens e mulheres. E aqui, irmãos, o que eu gostaria de destacar nesse verso 14 é o seguinte: em como a pregação do Evangelho não era seletiva. E isso é muito significante, irmãos. E é muito significante principalmente quando o texto aqui nos diz que homens e mulheres eram convertidos. Nos dias de hoje, terrivelmente, temos visto aí as nossas igrejas fechando portas para muitas pessoas. São crentes julgando quem pode ou quem não pode ser convertido. São crentes julgando quem pode ou quem não pode entrar na igreja, seja por conta das roupas que usa, pelo segmento da sociedade a qual essa pessoa está inserida, ou por qualquer outro motivo, não importa. Nós não fomos chamados para escolher quem deve ouvir a nossa pregação, quem deve vir ao Evangelho, mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho com intrepidez, o que também pode significar que esta pregação vai adentrar aos piores cenários na humanidade. Não importa, até porque, irmãos, todo aquele que não tenha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todo aquele, absolutamente todos os homens, são indesculpáveis, segundo o apóstolo Paulo fala em Romanos, ou estão mortos em seus delitos e pecados, como também o apóstolo trata lá em Efésios. Homens e mulheres, aqui nesse texto, ou no contexto cultural da época, representam aqui grupos absolutamente distintos na sociedade. Por exemplo, a mulher, nesse contexto antigo aqui, ela se apresentava como alguém que nem pensava, ou que não tinha direito a opiniões próprias, ou nem mesmo a se expressar. Werner de Boer, por exemplo, ele afirma que a mulher tendia a se refugiar em uma vida caseira nesse tempo antigo aqui. Porém, aqui no verso 14, o que nós vimos? Nós vimos aqui que há uma clara ideia que a conversão das mulheres ela se dava não por uma imposição de seus maridos, por exemplo, mas sim porque cada uma delas agora ouvia, compreendia e assim entregava a sua vida a Cristo. Quando nós vemos aqui no texto tanto homens como mulheres, há uma clara divisão aqui nesses dois grupos. Por isso Werner de Boer ele vai completar o seu pensamento dizendo o seguinte: é grandioso que aqui multidões de mulheres chegam a uma decisão clara pelo Messias Jesus. Individualmente, ambos os grupos, homens e mulheres, entendiam, ouviam da pregação e entregavam as suas vidas a Cristo Jesus. Feito este destaque, nós vamos aqui partir agora para a principal ênfase desses versos que nós lemos aqui e vamos aqui encerrar a nossa breve reflexão, que é aqui a despeito do grande poder de Deus sendo manifestado através das mãos dos apóstolos. Como, por exemplo, nós vemos aqui no verso 12, que diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Que sinais eram estes? Por exemplo, a sombra de Pedro curava? Bom, ao contrário do que muitos pensam, o texto ele não diz que a sombra de Pedro curava, para início de conversa, digamos assim, mas sim que a multidão levava as pessoas, os enfermos, e as colocava ali no caminho a fim de que a sombra de Pedro passasse sobre elas, obviamente com essa perspectiva, a motivação aqui de que eles fossem curados por essa sombra. Mas a sombra de Pedro curava ou não curava? Irmãos, se havia de fato cura por este poderoso sinal da sombra de Pedro curar, como nós vimos nos capítulos anteriores,
o poder e o agente primeiro da cura, da transformação, da libertação e da salvação é Jesus Cristo. Este é o ponto fundamental, o mais importante a ser observado nesses capítulos que nós estamos tratando aqui até o capítulo 5, então. O poder não pertencia a Pedro, a nenhum dos demais apóstolos e, consequentemente, também não pertencia à igreja primitiva nesse sentido. Mas veja que a centralidade destas curas, sinais e maravilhas estavam focados no poder do nome de Jesus, a quem os apóstolos intrepidamente pregavam, mesmo sob muitas ameaças, inclusive naquilo que nós trataremos em nossa próxima reflexão, quando os apóstolos serão novamente presos. Então, o que há de mais importante aqui? O poder da cura, da libertação e da salvação sempre estará no nome de Cristo Jesus. Amém? Portanto, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Vamos recapitular rapidamente, de forma muito simples. Primeira coisa que nós aprendemos: Deus responde às orações da igreja. Segunda coisa que nós aprendemos aqui: Deus responde orações da igreja condizentes com a sua obra, orações condizentes com a sua vontade. Eles oraram aqui pedindo graça para pregarem o evangelho, enquanto o Senhor manifestaria então sinais e maravilhas. Então veja que ninguém ali pediu carro do ano, apartamento de frente para o mar ou quaisquer outros pedidos que só satisfazem a si mesmos. Terceira coisa que nós aprendemos aqui: a pregação do evangelho não pode ser seletiva, em hipótese alguma. Podemos compreender isso de uma melhor forma ao ouvirmos as palavras de Cristo, que certa vez disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que espiritualmente, na verdade, todo ser humano que ainda não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele necessita da graça salvadora de Jesus Cristo. Qualquer ser humano. Então, de certa forma, ou de todas as formas, a todos os homens deve ser pregado o Evangelho. E quarta e última coisa que nós aprendemos aqui, e de fato agora encerramos: Jesus Cristo é Senhor sobre tudo. A cura vem dele, bem como a verdadeira pregação é Cristo. E a salvação vem tão somente pela fé em seu nome. Que Deus assim vos abençoe, meus irmãos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.